Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Sim. Temos um outro exemplo que nem está no contexto, mas que eu acho maravilhoso, é que Eliseu é ótimo. Ele seguia Elias, e Elias leva ele em 3 cidades. E as 3 cidades têm algo em comum. As 3 cidades têm escola de profetas. As 3 cidades sabem que Elias é o profeta do país. E as 3 cidades sabem que Eliseu é o sucessor de Elias. E quando eles chegam, imediatamente eles já vêm ao encontro e dizem para Eliseu: o seu mestre vai ser tirado de ti, né? E Elias fala para ele: ó, fica aí. Ou seja, Elias testa 3 vezes Eliseu da mesma maneira. Falou: ó, aqui tem um. Já está tudo Tem uma escola de teologia aí. pronto. Tu já tem um ministério estabelecido. Eu estou indo, você vai liderar, então tá tudo certo. Sua carreira está aí. Não é o seu propósito, mas a sua carreira ministerial está aí, fica aí. Qualquer um que tivesse o coração na promessa, mas não no propósito, ia parar em qualquer uma delas. Falar: olha, pronto, quem mandou foi Elias. Mas Eliseu, ele tinha um senso de propósito, um senso de destino. Ele falou: não é isso. Não estou por isso, não vou ficar por isso, eu vou seguir. Eu tenho um propósito maior do que a promessa. Então, essa percepção de não fazer o básico, de não fazer o mínimo, de falar: não, eu vou te servir até onde eu puder, eu vou fazer o máximo, eu vou me desdobrar. Eu não quero, mesmo que com uma direção, eu sei que o meu propósito é maior, eu vou buscá-lo em obediência, em reverência, em seguir. Então, quando ele alcança lá na frente o último teste, que eu acho muito bonito, que nós estamos falando sobre testes que Deus dá sem parecerem testes. O último teste de Eliseu, o próprio Deus cria uma distração, porque ele chega e fala: o que você quer? Né? E Eliseu pede a porção dobrada. Elias fala: puxa vida, coisa dura que pediste, mas se você me ver subindo, você vai ser concedido. Por quê? Porque ninguém, pastor, vamos convir, ninguém pode dar o que não tem. Até recentemente eu vi o Bill Johnson falando sobre isso, né? Que as pessoas chegam para ele e falam: o que você quer? Eu quero a porção dobrada do que tem na sua vida. Você já recebeu esse tipo de pedido? A porção dobrada. Aí o Bill Johnson ainda fala assim: se eu pudesse ter o dobro, eu ia pôr a mão em mim. Se eu tivesse como multiplicar. Eu quero o dobro. Exatamente. Mas eu não posso dar o que eu não tenho. Isso tem que vir de Deus. Deus é que tem que fazer isso. Tanto é que Eliseu só consegue isso depois que o manto cai, que o manto tem que subir para Deus multiplicar, e aí o manto cai. Ou seja, mas até o teste das carruagens de fogo, né, que a gente só para relembrar, né, os amados, que assim criaram-se muitas figuras de Elias subindo numa carruagem de fogo, né? Eu já vi desenho. Tá? Isso, é muito. Mas não, ele subiu num redemoinho. As carruagens de fogo eram uma distração. Lá na frente a gente vai ver que isso até faz parte do ministério de Eliseu, mas não é esse o texto agora. O último desvio de atenção, a última forma de... Porque a gente pode se maravilhar quando Deus começa a nos usar, nos mostrar coisas, não é, pastor? Sim. Às vezes a gente pode se encantar com a bênção e perder o propósito. E
Eliseu não, ele permanece, ele se espanta, mas não tira os olhos de Elias, não tira os olhos do propósito. Por quê? Porque os testes que não parecem testes é que vão aferir o nosso coração. Onde está o nosso coração? Então, servir a Deus, buscar esse entendimento de perceber nas pequenas coisas. Às vezes você ouve que um pastor foi abençoado, como é que fica teu coração? Você se alegra com ele? Às vezes você descobre que um pastor está enfrentando lutas. Você vai orar por ele? Só é curioso, né? Ou maldizente, né? Eu estava esperando a oportunidade para revelar que seu coração também de fato torce pelo infortúnio, se alegra com a queda. Então, os inimigos da cruz são manifestos nesse momento. E esses são testes. Você não está ouvindo uma fofoca. Deus está ferindo teu coração para ver se você vai estender a mão, se você vai abençoar com oração, com intercessão a vida desse homem ou dessa mulher de Deus, ou se você vai apontar o dedo. Então, os testes que não parecem testes é que definem a nossa vida. E nós precisamos estar atentos a isso, né? Porque das menores coisas até as maiores, Deus não chegou para Adão e disse assim: olha, não come desse fruto, porque se vocês comerem desse fruto, a humanidade toda vai cair em desgraça, todos estarão condenados, o inferno vai reinar, vai ser a destruição toda da minha criação, eu vou ter que matar o meu filho por conta disso. Ele não disse isso. Ele disse o quê? Exatamente. Não coma desse fruto. Só isso. Então, é muito É importante. igual aí o profeta também não falou, né? Pro rei, né? Exatamente. Falou pra ele lançar as flechas, né? E essa é a questão que Deus nos chama hoje. E um outro ponto que eu queria que o senhor me explanasse, né, alguns exemplos, por exemplo, assim, como que a apatia, que é isso, né? Vou fazer. É uma ofensa a Deus. Qual que é qual que é o nível dessa ofensa? Por que pega tanto no coração de Deus a apatia, o descaso, o mal feito, vamos dizer? Até a hora que você mencionou aí sobre o fazer o melhor, a gente tem que pensar, né? Porque muitas vezes o melhor de um indivíduo não é o melhor do outro. Amém. Por quê? O que envolve na questão de fazer o melhor? Não é um parâmetro que o mundo estabelece, mas é a sua sinceridade Verdade. consigo mesmo e com Deus. Então, às vezes, por exemplo, a pessoa ela vai varrer, mas naquela ocasião, naquele momento, a vassoura ela tá velha e ele não tem o dinheiro para comprar uma nova. Sim. Mas ele faz o máximo que ele pode com aquela vassourinha velha. Uhum. Né? Aí o outro não, o outro já tem um mega aspirador de pó, né? Que limpa e... Então, é dentro da condição. Então, se você parar para ser um pensador, você vai observar que é o quê? O que Deus espera é a nossa sinceridade diante de Deus. Isso. Sinceridade conosco, diante de Deus e conosco mesmo. Até lembro do Sermão da Montanha, né? Que Jesus fala, bem-aventurados puros de coração. A palavra puro lá é sincero. Glória a Deus. Eu achava antigamente que era perfeito. Né? Falar, mas... Então você é bem-aventurado no céu, né? Que aqui não sou perfeito ainda, né? Até Paulo estava buscando a perfeição, né? Isso. Como é que eu vou ser? Mas aí a gente vai analisando, né? Muitas vezes na hora da tradução eles aperfeiçoam até demais, vamos dizer assim, né? Outro dia a gente vai falar de alguns trechos que até surpreende, né? Quando a gente vai entender no original. Isso. Então, palavra conhecimento mesmo, né? O reverendo Pet sempre mostra, tem 7 traduções conhecimento. Amém. Dentro da Bíblia. E a gente lê só conhecer, conhecimento, conhecer, entendimento, a gente lê a mesma coisa. Então fica um entendimento raso, né? Sim. De Deus. Mas a questão de você falar apatia é indiferença. Né? A indiferença é porque existe uma, como eu falei no início, comunhão. E o que envolve comunhão. E você ser indiferente com a pessoa de Deus e com o que Deus se preocupa é negar uma comunhão. Verdade. Né? Imagina, o que causa uma desordem na família ou até na instituição? É quando você é indiferente com aquele que faz parte. Verdade. O marido é indiferente com o que a mulher precisa. A mulher é indiferente com o que o marido precisa. Né? Isso. Às vezes o marido precisa de uma vida sexual mais ativa, que faz parte do casamento, mas a mulher não se importa com isso. Problema, hein? Né? É uma situação. É a palavra de Deus também que fala sobre isso. Outro dia nós vamos falar. Então,
ela fica indiferente a Deus, ela fica indiferente àquela situação, né? Mas Jesus falou sobre ser fiel no pouco para ser fiel no muito. Amém. E esse pouco, tem pouco que só a gente sabe. Verdade. Você guarda o pouco e ninguém sabe, né? Então é isso, né? Porque, assim, é que nós, às vezes, temos um padrão, né? Que a gente, ao invés de levar o reino de Deus para mudar a sociedade, a gente traz os princípios da sociedade e implanta no reino de Deus. O que é pecado para o mundo é pecado para Deus, né? Aí compara, né? Isso, e o modo de fazer também, o modo de servir, né? Porque no mundo, se você faz o seu melhor, você está no seu ambiente de trabalho, você faz o seu melhor, você se desdobra, você cuida dos detalhes, você se preocupa com o que o seu líder, o seu patrão vai pensar, ou se ele vai se agradar daquilo, no mundo você é chamado de puxa-saco. Você é uma pessoa... Bajulador. Isso, bajulador. E a pessoa traz esse conceito para o reino de Deus. Aí, se você se entrega para a obra de Deus, se você começa a fazer o melhor, se você começa a dar um passo além, caminhar a segunda milha, como diz a palavra do Senhor, imediatamente você começa com aqueles gatilhos do mundo. Fala, não, mas aí eu vou estar sendo puxa-saco do pastor, aí eu vou estar bajulando, aí vamos chamar de... Então, quer dizer, é um conceito mundano que está influenciando a forma de nós lidarmos com o reino de Deus, que é totalmente contrário. É um reino de honra, é uma cultura de honra, na qual a gente realmente se preocupa em fazer o melhor e servir o melhor, não só quem está hierarquicamente acima de nós, como servir o nosso irmão, mesmo mais simples, da melhor maneira possível, estendendo. E até eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa percepção de estender o melhor. Nós também temos um projeto social lá e vocês têm esse cuidado. Como é que é feito, pastor? Desde a compra, como é que é esse conceito de ofertar o melhor? É interessante, até tem uma irmã que até hoje, graças a Deus, na verdade há um bom tempo que ela é membro da igreja. Amém. Por causa de uma situação de fazer o melhor. Por quê? A gente sempre foi orientado pelo nosso pastor para guardar a palavra em tudo. E aí, na época, começou o projeto de cesta básica, né? Sim. E aí, a primeira orientação que ele deu, ele falou o seguinte: a gente vai arrecadar a oferta e vocês vão fazer a compra como se fosse para vocês. Amém. Não é para comprar mais barato. Mesmo que dê menos cestas, mas comprar coisas de qualidade. Amém. Né? E aí, a gente delegou para uma obreira da igreja, né? Diaconisa, para ela fazer a compra da cesta básica. E ela conta que no dia ela estava descendo do apartamento dela e ela tinha uma vizinha do térreo. Perguntou para ela assim: para onde você vai? Ela falou: eu tô indo comprar cesta básica da minha igreja para distribuir e tal, para a família que tá precisando. Aí ela falou: vou te acompanhar. E essa irmã foi com ela. E na hora que ela tava fazendo a compra, ela tava comprando de qualidade. A irmã falou assim: mas você não vai comprar para doar? Você tá comprando coisa boa? Aí ela falou: não, mas é assim. Aí ela falou da Bíblia para ela. À medida que a gente medir, tem que fazer o melhor para as pessoas e tudo mais e tal. Aí aquilo chamou a atenção da irmã. E ela começou a frequentar os cultos da igreja por causa de uma cesta básica. E ela é membro da igreja, participa de um cenáculo, né, que é semelhante a uma célula que nós temos. É um membro da nossa igreja, irmã. Porque o que atraiu ela foi guardar a palavra no que é pouco. Né? E os testemunhos das pessoas que crescem financeiramente, que crescem emocionalmente, que se abrem os olhos para o propósito de Deus, são abençoados. São pessoas que sempre zelam pelo aquilo que parece pouco, que faz a diferença. O que faz diferença para Deus é as pequenas, né? Entre aspas, né? Pequenas coisas. Mas para Deus é o ponto do seu coração, do seu caráter. Então, a gente sempre se impressiona com os detalhes, né? O marido pensou num detalhe, a mulher pensou no que o marido gosta, a consideração, né? A pessoa vai lá e dá um objeto sabendo que aquela pessoa gosta. Então, e a própria construção da obra de Deus, elas vão ser pequenas coisas.
Então tem muitos conflitos emocional, espiritual que a gente cria, porque não zela pelas pequenas coisas, né? Então, Jesus falou: ser fiel no pouco, colocarei sobre muito. Se você for infiel no pouco, significa que vai ser infiel no muito. Jesus desbancou, né, a psicologia humana, né? Interessante. São as duas moedas da viúva. Né? Exatamente. É uma